Fala galera, Alex aqui para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje tá super especial porque nós vamos aprender a testar as nossas aplicações. Se você é um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, quem nunca já pensou como eu posso deixar a minha aplicação mais segura e menos suscetíveis a possíveis bugs e problemas que pode vir a acontecer no desenvolvimento do software? Então, os testes automatizados existem exatamente para isso, para a gente garantir a integridade desse software e entregar a melhor qualidade possível. Então, você precisa sim colocar no seu tempo de desenvolvimento o tempo também que leva para escrever um código. E se você estiver começando e ainda nunca criou nenhum tipo de teste automatizado nas suas aplicações em Node.js, hoje é seu dia, nós vamos fazer isso do zero. Então, bora lá pro vídeo. Bom, eu já deixei uma aplicação pré-pronta aqui pra gente até ganhar um tempo, né? Não ter que criar tudo do zero. Isso aqui é um CRUD bem simples, onde tem todas as rotas do CRUD, né? Cria um usuário, deleta, atualiza, enfim. E sobe o servidor utilizando o Express. E aí, eu também tenho esse user aqui, que são as validações dessa camada de usuário que nós vamos utilizar também para criar os nossos testes. E o Prisma básico aqui, fazendo a conexão com o Prisma Client. Beleza. Então, antes de tudo, nós precisamos entender o que são esses testes e para que a gente vai testar a nossa aplicação. Basicamente, a gente cria todos esses testes automatizados, principalmente para garantir a integridade do sistema, para você não ter aquele problema no final de semana de subir uma feature nova e aí acabar acontecendo alguma coisa, quebrou outra parte do sistema. Então, os testes automatizados nos garantem entregar uma qualidade de software muito melhor. Então você consegue prever, né, inclusive prever erros do usuário que ele poderia colocar de uma forma muito mais previsível. Então uma coisa é você testar na sua máquina, onde você preenche todos os campos certinhos, onde você coloca todas as informações necessárias, e outra coisa é o usuário que acaba colocando uma string ao invés de um number, ou vice-versa. Então, a gente precisa testar principalmente os nossos casos de erro, porque esses aí são o que acaba acontecendo, né? Que o usuário às vezes coloca as informações erradas. Então, com os testes, a gente consegue garantir muito mais esse funcionamento do software. E aí, existem algumas ferramentas para a gente testar. Bom, eu estou utilizando o Node 20. Eu tô na versão 20.6.1, que é uma das últimas. Eu não sei se teve outro update, mas eu tô praticamente nas últimas versões dele. E aí, nessa versão 20, agora o Node possui o Test Runner, que é o teste integrado ao Node. Você não precisa adicionar nenhum framework ali para rodar. Mas a gente vai testar aqui com o Jest, porque ele é um dos mais utilizados aí no mundo de desenvolvimento, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou adicionar o Jest como dependência de desenvolvimento e eu também vou adicionar o TS Node aqui também como dependência de desenvolvimento. Por que desenvolvimento? Eu gosto sempre de deixar tudo muito bem separado, o que é dependência que vai para produção e o que é somente para me ajudar aqui, por exemplo, o TypeScript, né? E também as tipagens, enfim, tudo isso. Inclusive o Jest, os testes, você faz somente antes de mandar para produção. Então, deixa tudo muito bem separado. Beleza, terminei de instalar aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar o meu arquivo de configuração do Jest. Então, eu vou rodar o comando npx jest --init. E um detalhe, quando eu uso o comando npx, eu tô pegando somente os arquivos que existem dentro do meu projeto. Eu tô buscando esse Jest de dentro da pasta Node Modules. Então, rodo ele aqui. Aí ele vai começar a me fazer algumas perguntas. Eu quero usar TypeScript no meu arquivo de configuração. Sim, eu estou utilizando TypeScript. Eu vou querer adicionar o Node aqui. Então, vou querer adicionar reports de cobertura. Vou dar um sim. Aqui eu dei automaticamente um Enter, mas eu queria usar o V8 como instrumento de code de cobertura. Agora aqui, limpar automaticamente as chamadas do mock, instâncias, contextos e results antes de todos os testes, eu vou dar um sim também. Beleza, você pode ver que criou esse arquivo aqui, ó, jest.config. E aí, ó, cheio de comentário, bem grandão. Eu vou dar um limpo aqui nesse arquivo só para eu conseguir visualizar melhor. E aí, deixa eu apagar a minha linha inteira aqui. Beleza, vou dar um Ctrl S, ó, apaguei tudo. Vou dar um Ctrl S, ele formata. Meu VS Code formata automaticamente e apaga esses espaços que estão sobrando.
Então, basicamente, essas perguntas aqui são essas configurações que nós colocamos. Ok, só isso já está pronto? Bom, não. Por quê? Ele criou esse arquivo Jest, na verdade eu já tinha ele aqui, então acabou que ele nem me fez essa pergunta, mas ele costuma fazer também, se você não tem esse script teste aqui. Então, se eu rodar yarn teste no meu código, ele automaticamente já identifica o Jest, e aí ele não achou nada dos meus testes. Vamos fazer as configurações antes, porque eu estou utilizando o TypeScript. E aí eu vou vir aqui no meu arquivo de package.json e eu vou editar esse arquivo. Além dele rodar o Jest, o que eu vou falar para ele fazer? Eu quero falar o seguinte, você vai observar os arquivos apenas que estão dentro da pasta src/teste. Por quê? Eu não quero que ele fique procurando todos os códigos que existem em todo o meu sistema, né? Senão, meus testes podem até demorar para rodar. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar uma flag aqui, run in band, e eu vou colocar o meu caminho, src/testes, e aí eu vou colocar asterisco, asterisco, barra, asterisco, ponto, spec.ts. O que eu tô querendo dizer com isso daqui? Qualquer arquivo que esteja dentro da pasta de testes, que tenha qualquer nome, que tenha o .spec.ts, eu vou observar ele. E aí, se eu rodar um yarn teste aqui, agora ele vai ter essas flags aqui na frente. E aí, eu vou criar essa minha pastinha, né? Testes, que eu não tenho ela. Vou criar algum arquivo aqui, user.spec.ts, só para ele identificar, A gente pode rodar de novo. Agora ele identificou o meu arquivo, porém, né, o arquivo está totalmente vazio. E agora a gente pode observar que no console aqui que mostrou pra gente, aqui deu erro, né, porque a gente realmente está com o arquivo vazio, mas a gente pode observar que gerou essa tabela aqui pra gente, né, onde a gente tem o file, ele tem algumas informações aqui, functions lines, uncovered line também. Então, essas informações aqui, isso daqui é justamente a cobertura de teste. Essa tabelinha fala pra gente o quão testável está o nosso código. Inclusive, ele gerou essa pasta aqui, de coverage pra gente. E aí, assim que a gente tiver os nossos primeiros testes, vai mostrar um HTML aqui e eu vou abrir. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é criar, uma suíte de testes. Então, eu tenho o describe, que vem de dentro do Jest, e ele não tá me dando autocomplete. Eu vou adicionar o @types/jest-d, para eu conseguir, né, ter essas informações do Jest, Agora sim, eu tenho o describe. Você pode observar que ele não fez o auto-import ali, porque ele é global. Então, eu posso vir aqui, colocar describe manualmente, from, vou colocar um @jest/globals, e aí eu importo o meu describe. Dentro do meu describe, eu tenho uma suíte de teste. Então, o primeiro parâmetro que eu tenho aqui é um name. E aí, posso dar o name que eu quiser. Vou chamar pode ser user. E aí, como segundo parâmetro, eu tenho uma function. Então, vou colocar uma arrow function aqui dentro. E aí, beleza. Agora, aqui dentro dessa minha suíte de testes, eu tenho meus casos de testes. A gente usa a palavrinha each. E aí, a mesma coisa, o meu it, ele espera de 1 a 3 argumentos, sendo o primeiro argumento um name, onde normalmente a gente coloca deveria, então posso colocar should be, vou dar o autocomplete aqui do Copilot, should be able to create a new user, ou seja, ele deveria criar um novo usuário, né? E aí, segundo parâmetro, uma arrow function, já escrevo ela aqui também. Beleza, agora aqui dentro a gente vai fazer o que precisa fazer. E o que eu posso criar no meu teste? Bom, eu posso fazer exatamente o que o meu Insomnia faria, o que o meu client faria. Eu posso ter uma constante de user, posso chamar ela assim? E aí, beleza, o que o meu user tem? Ele tem um name, por quê? Porque eu coloquei um name, né? Então eu vou vir aqui, na hora de criar um usuário,
eu envio o name e o e-mail. E esse caso de teste aqui que eu tô criando é um teste válido. Então, eu vou enviar todas as informações. Vou mandar um name, a Alexia, e eu também vou mandar um e-mail. Meu e-mail vai ser alexia@herocoach.com.br. Beleza. Tenho o meu objeto aqui dentro. Agora, o que eu preciso fazer? Para eu verificar se deu certo, eu vou precisar chamar esse carinha aqui. Então, primeiramente, eu vou validar. Então, vou chamar o meu user.validate, aqui, ó, essa minha classe. Vou instanciar ela aqui, então, ó, já coloco no meu const user data, né? Vou renomear aqui. Aqui vai ser user. É igual a new user. E o meu new user precisa de 2 parâmetros, que é o name e e-mail. Vou colocar aqui para baixo, que eu vou passar userdata.name e userdata.email. Beleza, a partir desse meu user aqui, que eu acabei de instanciar ele, o que eu vou fazer? Preciso verificar se deu certo, né? E aí, agora, o que eu vou fazer? Depois de instanciar esse meu usuário, o que eu posso fazer? Dentro aqui do meu user, eu tenho esse meu método create, que faz o seguinte, busca o name e o e-mail que recebe aqui, né? E aí, ó, ele vai instanciar um novo usuário, chama o user.validate e retorna esse usuário. Por enquanto, tá bem básico ali. E aí, o que eu vou fazer agora? Dentro do meu user, eu tenho meu método create que faz essa validação ali para mim. Então, eu vou falar o seguinte, que ó, eu quero esperar, então eu chamo o expect, e eu posso até colocar ele aqui, ó, expect, posso colocar o it também, que ele não importa, mas ele já subentende, né, por causa do globals. Então, eu vou esperar que o meu user.create, e aí no create eu preciso enviar quem? 2 parâmetros, name e o e-mail. O que eu preciso esperar? Vamos lá dentro para entender melhor. Ó. Esse create, o que ele faz? Ele inicia uma nova instância aqui de user, que é da mesma classe, valida ela e aí depois retorna esse usuário, que é o name e o e-mail. Então, o que eu posso fazer? Uma comparação se é igual, né? Se ele retornar, quer dizer que deu certo. Então, eu posso colocar aqui, ó, to equal user data. O que é o user data? A minha constante aqui que eu acabei de criar lá em cima. Beleza, vamos ver se deu certo aqui, esse nosso primeiro teste. Vou rodar e deu erro. Aqui, ó, deixa eu colocar pra cá. O que acontece? O import, né? O que acontece é que ele não identifica essa sintaxe que eu tô utilizando de import. Então, a gente vai corrigir aqui, fazer o seguinte, eu vou adicionar um carinha que se chama tsgest, e eu vou passar aqui, ó, como -d, como dependência de desenvolvimento. O tsgest faz a gente poder executar o código TypeScript, né, fazer os testes com ele. Inclusive, até na própria documentação fala para instalar ele, eu acabei me esquecendo, mas depois de instalar, você pode vir aqui no seu gest config e adicionar um preset. O preset que ele vai utilizar vai ser o tsgest. Ok, roda o teste novamente, deixa ele executar aqui e beleza. Olha aqui que interessante, vamos abrir. Podemos ver que o arquivo user.ts, esse arquivo aqui, ele tá com 100% das declarações, 60% de brand, 100% das funções que existem, 100% das linhas. E aqui, ó, tem entre as linhas 12 e 14 não tem cobertura. Então, ele tá sem cobertura. E aí a gente pode ver, ó, vem aqui nesse arquivo, user.ts, linha 12 a 14. Então, exatamente esse caso de erro aqui, ó, que a gente não testou, testamos somente o sucesso. E aí ele simplesmente pulou ali. Mas olha que interessante, esse daqui é o nosso primeiro teste unitário, a gente pode ver que eu não fiz nenhuma operação de banco, ainda estou testando somente aquela funcionalidade específica, e esse daqui é o nosso primeiro teste. Demorou um pouco para executar, 4,62 segundos. Acredito que ele está procurando mais informações aqui, mas por enquanto o foco não é nem o tempo. E aí a gente pode ver aqui, ó, na nossa pastinha aqui de coverage, abrir essa pastinha e eu vou abrir esse HTML aqui que ele acabou de me gerar,
Bom, olha aqui que interessante. A cobertura de testes é exatamente isso. Ele me gerou um arquivo onde me mostra o que está sendo testado. Bom, e aí você pode se perguntar, por que ele não me mostrou todos os arquivos que tem aqui no meu código? Principalmente porque o único switch de teste que eu criei aqui foi utilizando esse arquivo, então o restante ele não identificou. Eu poderia colocar algumas configurações aqui para ele pegar todos, tem como também, mas por enquanto vamos focar apenas nesses aqui, senão acaba ficando muita coisa. E aí, ó, ele mostra todos os arquivos, por enquanto aqui vamos subentender que é apenas o nosso TS. E aí, visualmente falando, nós conseguimos ver o que não testamos, que foi exatamente a exceção de erro. Olha que interessante, a gente consegue ter uma cobertura de teste muito melhor e visualmente, né? Eu consigo criar o meu teste exatamente para isso. Então, agora que eu já tenho minha suíte de user, eu crio outro case. Então, vou minimizar aqui, ó, deixar menorzinho. Vou criar um it should not be able to create a new user with invalid email. Olha aqui que interessante, Copilot já me salvando aqui, né? Escrevendo toda a descrição. Bom, nesse caso, o que eu vou fazer? Criar uma exceção de erro. Agora o meu e-mail vai ser inválido. Meu e-mail eu vou passar assim, ó, Alexia. E aí, o que eu preciso fazer? Preciso esperar, expect. E aí, para melhorar, o que eu vou fazer? Não vou criar uma nova instância, né, armazenar em uma constante. Eu posso passar direto aqui no meu expect. Vou passar como um callback aqui de uma vez. O meu new user. Envio os parâmetros que ele precisa. userdata.name, vírgula, userdata.email. E aí, eu tenho que esperar o quê nesse caso? Se a gente entrar... eu preciso dar um ponto create, né, na verdade. O meu create, ele tá recebendo os mesmos parâmetros. Aqui nesse caso eu poderia otimizar o meu código e ao invés de receber esses dados aqui, né, que eu não preciso, eu passo o this.name e o this.email. E aí eu já tô otimizando o código, né? Então o create eu tiro aqui, ó. Posso fazer desse jeito, bem melhor, né? Beleza, e aí o que tem aqui dentro do create, quando a gente passa dados inválidos? A gente tem o throw, então eu preciso esperar um erro. Então eu coloco ponto to throw e o erro que ele envia. O que ele vai esperar aqui nesse caso? Deixa eu ver a mensagem. E-mail inválido, né? Se ele não chegar exatamente aqui nesse regex, se não incluir esse arroba, na verdade, ele vai retornar essa mensagem de erro específico. Ele espera exatamente essa mensagem aqui. Beleza? Vamos rodar os nossos testes novamente e ver se estão todos passando. Olha aqui que legal. Suíte de testes nós temos somente uma e aqui tem 2 testes. Interessante. Caso aconteça que eu não quero executar esse teste aqui, quero ficar somente nesse it, o que eu posso fazer é colocar um ponto only. Olha que interessante. Se eu rodar os meus testes novamente, ele vai começar a rodar, ele vai pular os testes que eu coloco. Tudo que não é esse, ele vai pular. Então, olha que interessante, né? E aí ele diminui o tempo que ele está executando, né? Enfim, é uma estratégia bem legal também para você utilizar aí nos seus testes. Agora eu vou criar uma outra suíte. E o interessante é que agora você consegue começar a copiar e colar, né, para adiantar. Eu vou deixar o Copilot responder aqui para mim, vamos ver se ele adivinha. Eu quero testar agora quando o name é inválido. Então, should not be able to create a new user with invalid name. Nesse caso aqui, o usuário tem um e-mail correto, então eu coloco um arroba. Vou copiar essa linha aqui que é mais rápido. E aí o nome, não sei, vai ter só um caractere. O que nós precisamos esperar então quando o name está errado? Ó, ele vai entrar aqui, vai verificar o user.name e ele retorna exatamente essa mensagem de erro. Então eu posso colocar aqui no meu teste, para ele esperar esse throw de invalid user. Ok,
Vamos ver se nossos testes vão passar. Tô rodando todos agora. Esperar um minutinho. 3 testes passando e olha que legal. Agora sim, nós temos 100% de cobertura de testes e tem todas as linhas testadas. Posso voltar aqui no meu arquivo, atualizar ele? Olha que interessante. Ele agora não mostra nada amarelinho, né? Porque ele está testando exatamente tudo. Nesse caso, a gente pode ver que fizemos testes unitários. Estou testando apenas aquela unidade de código, aquele pequeno trecho. Então, nesses casos, a gente tem os testes mais rápidos, executando aqui. Conseguimos fazer algo mais rápido também, porque, olha, quando você cria o seu primeiro teste, depois é Ctrl+C, Ctrl+V, que é bem parecido. E, obviamente, depois você precisa também criar testes de integração também, onde vai ter informações lá no banco. Mas nesse caso a gente não quer salvar nada no banco de dados, né? Aqui eu quero criar apenas testes unitários para aquele trecho específico de código. Com esse vídeo eu já espero que você consiga configurar o seu ambiente, criar os seus primeiros testes unitários com Jest e já começar a pensar nos casos de uso e o que você precisa testar no seu código. Lembre sempre de tratar as exceções também e verificar a cobertura do seu teste, porque é muito importante para saber como que está o desenvolvimento, se você realmente está testando tudo. Mas não se esqueça, não é porque você tem um teste muito bem testável que ele não está passível a erro. Sim, pode acontecer de criar algum bug onde você não estava com previsão, mas é algo que é muito mais previsível e mais difícil de acontecer, né? Porque você ali dentro, com os testes, já simulou vários ambientes onde que vai ser bem difícil alguém sair daquilo, né? Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo no comentário o que você quer ver nos próximos vídeos do canal e também não se esqueça de inscrever aqui, ativar as notificações, estou sempre postando vídeos de tecnologia, programação e vem muita coisa boa por aí. Valeu e até a próxima!